Lucas, capítulo de número 22, versículo 44. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas, capítulo 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose, ou suor de sangue. É um fenômeno raríssimo causado por uma profunda emoção, por um grande medo ou uma grande agonia. Isso era o que Jesus estava sentindo, grande medo e grande agonia. Por duas coisas, a divindade de Jesus sabia que iria acontecer. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, mas a sua humanidade estava com medo do que iria acontecer. Por isso que Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. Mas também Jesus poderia não estar com medo da sua tortura e morte, porque sabia que em determinado ponto, quando todo o pecado da humanidade recaísse sobre ele, haveria uma grande separação de Deus Pai com Jesus. Afasta de mim esse cálice. Uma dor emocional tão forte e tão aguda o fez Jesus suar sangue. Enquanto Jesus estava no Getsemane orando, Judas, um dos seus discípulos, o beija na face, mostrando para os soldados qual dos judeus era Jesus que deveria ser preso. Judas traz Jesus com um beijo. Jesus é preso e levado ao Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus daquela época. Segundo a lei, o Sinédrio não poderia ter condenado Jesus durante a noite no secreto. Mas mesmo assim, eles se reuniram e tentaram condenar Jesus. Eles não conseguiram achar culpa em Jesus, não conseguiam achar erro ou pecado em Jesus. Tanto que tiveram que contratar duas falsas testemunhas para dizer acusações falsas contra Jesus. Porém, eles não tinham poder para condenar ninguém à morte por causa do Império Romano. Por isso Jesus é levado para Pilatos. E por incrível que pareça, Pilatos não vê pecado em Jesus e vê Jesus como inocente. Até mesmo a esposa de Pilatos vê Jesus como inocente. No vídeo anterior, eu disse que o cordeiro para a remissão de pecados não poderia ter defeito nenhum. Isso era feito por testemunhas. O Sinédrio não achou defeito nele, Pôncio Pilatos não achou defeito nele, e nem mesmo a esposa de Pilatos viu defeito em Jesus. Jesus era o cordeiro sem mácula, era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito nenhum. Pilatos não queria ter a culpa na morte de Jesus, por isso coloca a multidão para decidir. Com a seguinte questão: havia um criminoso chamado Barrabás e Jesus. Pilatos pergunta quem deles deveria ser crucificado, Jesus ou Barrabás. Um seria solto e o outro condenado. A mesma multidão que dias atrás gritava Hosana nas alturas e chamava Jesus de rei quando Jesus entrava em Jerusalém, é a mesma multidão que agora grita: crucifica Jesus. Ele foi condenado à morte por crucificação. A cruz seria o altar do cordeiro. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoites feita pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira na qual era preso um chicote feito com tiras de couro, e em suas pontas eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado, era tão doloroso, que era comum o homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada, enquanto dois homens, um de cada lado, aplicavam os açoites. Com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto as pontas de ossos e os ganchos de metais cravavam-se e rasgavam a pele. A carne do açoitado ficava tão deslacerada que as veias e até os órgãos internos ficavam expostos entre os profundos ferimentos. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. A Bíblia diz que primeiramente os soldados despiram Jesus, depois vestiram com uma capa. Aqui devemos lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. Esse simples ato de despí-lo e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso.
Os soldados também providenciaram uma coroa de espinho e colocaram-na sobre Jesus. O propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa obviamente causaram intensos sangramentos na sua cabeça. Além da coroa, os soldados deram um caniço como centro e começaram a simular uma reverência diante dele. Eles o saudavam dizendo: "Salve o rei dos judeus". Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até seu limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois, ainda não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinha dado e passaram a golpear a cabeça de Jesus com muita força, insultando ele no processo. Por fim, mais uma vez, despiram Jesus e vestiram com a sua roupa e levaram para ser crucificado. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 a 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, alguns estudiosos vão dizer que algumas vítimas carregavam a cruz completa até o local da sua morte. De qualquer forma, Jesus carregou a sua própria cruz. Porém, por causa das limitações do seu próprio corpo, ele estava completamente debilitado. Jesus não conseguia carregar a cruz por muito tempo. Quando Jesus chegou ao limite do seu corpo, um dos soldados obrigaram um homem chamado Simão a carregar a cruz com Jesus durante o caminho. A crucificação era o modo mais cruel e humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos eram pregadas na madeira com cravos de metal e depois amarradas em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés apoiados numa pequena tauba também recebiam cravos que transpassavam a altura dos calcanhares. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor extrema. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada, o seu corpo e a força da gravidade dificultava muito a respiração. Isso causava movimentos involuntários das pernas, que tentavam suportar o corpo, mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma extrema sede. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava total exaustão. Por isso, o processo da morte poderia demorar dias e geralmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo da morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria mais rápido. E lá foi ele, sustentando o peso do pecado da humanidade. A Bíblia diz que ele se fez pecado. E naquele momento Deus Pai é separado de Jesus. E Jesus sofre a maior dor, a mais dolorosa do que já tinha sentido antes. A condenação da humanidade. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E foi ali que ele sentiu a separação da humanidade com Deus. E aquela dor de condenação, aquela dor de pecado, aquela dor da ira de Deus, foi o que fez Jesus se sentir sozinho. Mas também foi ali que ele gritou: Tetelestai, está consumado, está pago. O preço pelo pecado da humanidade estava pago. Jesus tomou o seu lugar. Então Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então Jesus morreu. A terra fica em trevas. O Criador e Salvador morreu. A terra começa a ter terremotos em toda parte. E durante esses terremotos, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo: aonde havia separação de Deus com os homens, não existe mais. Agora temos livre acesso a Deus.
e todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus, todo aquele que reconhece o seu pecado e todo aquele que vê Jesus como Salvador, que crê em Jesus, que aceita Jesus em sua vida, estes são filhos de Deus e estes têm livre acesso a Deus. A única forma de você chegar a Deus é através de Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não importa para onde você vá, não importa quais caminhos você tenha, Jesus, Ele é o único e verdadeiro caminho. Porque essa crucificação que Ele sofreu, porque essa dor que Ele sofreu foi por você, para que hoje você não fosse condenado, para que você não fosse um instrumento de Satanás, onde ele põe o dedo na sua cara e diz que você merece a morte por causa do seu pecado. Mas Jesus morreu em seu lugar, sofreu a sua condenação, para que hoje você tenha vida. Jesus salvou a tua vida, mas você precisa reconhecê-lo como Salvador, porque afinal de contas, na sexta-feira ele morreu, mas se passa o sábado e quando chega no domingo, onde está Jesus? Pergunta Maria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dos varões que está lá na sepultura de Jesus fala com Maria e diz: porque procura dentre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição é o que nos traz garantia de tudo que Ele fez é verdade, de tudo que Ele fez por você e por mim tem garantia com Deus. Por isso esse vídeo é para que você reconheça, para que você entenda a dor dele, para que você reconheça Jesus como Salvador. Amém? Não se esqueça de curtir, se inscrever e principalmente, queria pedir a ajuda de vocês. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas ou até mesmo mais pessoas. 5 pessoas que você considera importante, 5 pessoas que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Vai estar nos ajudando e vai estar espalhando a mensagem de Deus, certo? Muito obrigado. Deus abençoe vocês.